Muito bom dia, meus amados irmãos. Graças a Deus por essa manhã linda. E hoje iremos bater aquele papo, né, aquela conversa sobre a palavra de Deus, sobre a nossa vida cristã, como nós podemos caminhar nessa terra até que o nosso Senhor e Salvador, o nosso noivo, venha nos buscar. E no dia de hoje, o tema escolhido é filtros. Filtros. E para começar, eu vou citar 3 tipos de filtros. O primeiro é aquele que filtra a água, que é composto por 3 camadas, o mais simples, né? 3 camadas de areia. São 3 camadas com granulações diferentes. Uma grossa, uma média e uma fina. E depois vem uma camada de carvão ativado, que não é aquele carvão feito de madeira que queima, é um carvão mineral. Então, a água que passa por essas 3 camadas de areia e por esse carvão ativado, ela é filtrada, só que essa filtragem, ela não filtra micro-organismos. Ela vai filtrar coisas mais grosseiras, né? Uma folha, uma poeira, uma sujidade, mas não micro-organismos. Para que haja uma filtragem de micro-organismos, para isso é necessário que na composição da filtragem tenha fervura, quer dizer, água muito quente, ou algo químico, como por exemplo o cloro. Aí sim, passando por esse sistema, por esses itens, você vai ter uma água pura. Ela filtrou. Então você separou o que não prestava e agora você tem uma água limpa. Um outro tipo de filtro é o filtro solar. Aí esse filtro solar, o que ele faz? Aquele creminho que você passa na pele, como funciona isso? Os raios solares, eles vão atingir o teu corpo, aquelas moléculas dos produtos, elas vão absorver a energia solar. Aquela absorção, ela vai agitar as moléculas. É o chamado estado de excitação. Elas vão ficar agitadas. Quando essas moléculas que estão bem agitadas, elas vão voltando ao seu estado natural, o que ela faz com a pele é com que receba uma fração de energia solar menos agressiva. E aí ela vai diminuir a entrada, né? Os raios solares entram, só que com menos agressividade. Aquele movimento, ela vai segurando, vai retendo os raios ruins. E ela vai refletir o que resta. É assim que funciona o filtro solar na sua pele. Então, são moléculas que se agitam e elas vão diminuir a agressão do raio solar que tem aquele UV, né? Ultravioleta. Agora, vamos lá. Outro tipo de filtro. Aquele que tem no óculos de sol. Que também protege contra raios solares, no caso, o ultravioleta da luz solar, chamado UV. Esse UV, raios ultravioleta, quando eles entram nos olhos, o nosso olho, a tendência é fechar a íris, para impedir que aqueles raios penetrem e eles prejudiquem a córnea, né? E a retina. Então, o filtro que tem no óculos de sol, ele vai impedir, ele vai escurecer e vai impedir que os raios penetrem no olho. O olho vai continuar, tá ali escuro, né, o óculos de sol,
a sua visão por causa daquela escuridão, de ficar menos claro, vai permitir que a sua íris abra. Só que o filtro que tem no óculos vai impedir que o ultravioleta prejudique a córnea ou a retina. Então você tem uma abertura, você vai conseguir enxergar melhor, mas sem o prejuízo do ultravioleta. Então é assim que funciona. Porque quando você não tem nenhuma proteção, os seus olhos a íris vai diminuir o tamanho, você não vai enxergar direito e você vai fechar os olhos, vai ficar tudo enrugadinho em volta dos olhos. Então isso é uma proteção, é o seu organismo tentando se proteger. Então esse filtro vai permitir a abertura sem a agressão. Então eu citei 3 tipos de filtros: da água, da pele e dos olhos, certo? Todos esses filtros, eles retêm coisas que podem nos prejudicar. Mas e aí, para nós, cristãos, na nossa vida espiritual? Será que a gente também precisa de filtro? Com certeza. Com certeza precisamos de filtro para reter tudo aquilo que prejudica a nossa vida espiritual. Tudo aquilo que prejudica o nosso relacionamento com Deus e com os homens também. Aí, para ter exemplos, vamos buscar na palavra de Deus alguns exemplos. Vamos lá no Salmo 1, abram suas Bíblias em casa. Salmos 1, do versículo 1 a 2, que diz assim, a Sagrada Palavra de Deus: Bem-aventurado o varão, o homem ou mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Primeiro filtro: você meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. Outro filtro: não se deter, aí é sua vontade. Você tem que se posicionar para colocar esse filtro em ação. Não ficar parado na roda dos escarnecedores. Começou aquela conversinha sem sentido, aquela conversinha que não vai edificar, que não vai te acrescentar nada. Sai de perto. Ou melhor, se você conseguir ter essa influência, transforme aquela conversa. Seja a influência ali naquela rodinha, a um lado bom. Muitas vezes você pode fazer isso. Você pode conseguir transformar aquilo que está pendendo para uma conversa sem sentido, ou com até intenção mesmo de falar, de ofender a Deus. E você consegue pôr um filtro naquilo. Reter o que é ruim e deixar o que é bom. E aí vamos lá. Agora eu vou dar um exemplo que está lá em Êxodo 34. Vamos ver o que aconteceu lá em Êxodo. Êxodo 34, do versículo 12, 14 e 15. Olha o que Deus está falando para o seu povo lá no deserto. Guarda-te que não faças concerto, aliança, né? Um contato, com os moradores da terra,
onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti, para que não seja uma armadilha. Guarda-te de fazer alianças, de fazer acordos com os moradores da terra que eles iam entrar, para que não seja uma armadilha no meio do povo. Vamos lá para o versículo 14. Porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é Ele. Deus está falando dele mesmo. Para que o povo, não tendo contato com aqueles povos idólatras que adoravam outros deuses, imagens, para que eles não se inclinassem diante daqueles deuses, porque Deus era um Deus zeloso. E aí lá no versículo 15, para que não faças concerto com os moradores da terra e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, comas dos seus sacrifícios. Deus estava aqui explicando para o povo não se misturar com eles. E sabe o que aconteceu em Números 25:1? Vamos lá. Números 25:1. O povo se misturou. E aí, eles fizeram algo que Deus ficou muito, muito irado. Israel deteve-se em Sitim, Números 25, versículo 1. E o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Justo o que Deus tinha falado para não fazer. E essa prostituição aqui que Deus estava falando, não era uma prostituição só física. Também era, mas era uma prostituição espiritual. O povo começou a andar com aquelas mulheres e eles começaram a ter relações carnais com elas. E das relações carnais, aquele contato íntimo, elas começaram a chamar, venha aqui para as nossas festas, para as nossas baladinhas da época, venha dançar conosco, venha passear aqui nos nossos templos, venha, olha, se ajoelha diante dos nossos deuses. Não tem nada demais, nós já somos namorados mesmo, nós já estamos juntos. E o povo começou a se envolver. E aí, eles não tiveram o filtro que Deus tinha dado. Eles não meditaram naquela lei que Deus tinha dado de dia e de noite. Por falta daquele filtro que Deus tinha dado, eles começaram a se envolver. Tudo que Deus tinha falado, eles começaram a fazer. Olha lá o que Deus fala em Juízes 2, no versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins, aos deuses daqueles povos. Versículo 14. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores e os roubaram. E os entregou na mão dos seus inimigos ao redor. E não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. E olha o que aconteceu no versículo 16. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão do que os roubaram. O nosso Deus, Ele sempre quer o nosso melhor. Ele sempre quer que a gente se volte para Ele.
Ele pôs um filtro, deu leis, deu regras, mas o povo foi lá e desobedeceu. Começou a se prostituir fisicamente e espiritualmente, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Aí o Senhor permitiu que aqueles povos começassem a roubar. Eles saqueavam o povo, levavam o povo como escravos. O povo não conseguia permanecer em pé. Eles que tinham sido colocados naquela terra para vencerem, para mandarem embora aqueles povos, porque aquela terra tinha sido dado para Deus, para eles. Mas para isso tinha regras. Tinha um filtro que tinha que ser passado ali nas atitudes deles, para que eles vencessem, para que eles ficassem em pé diante daqueles povos que Deus estava rejeitando. Deus falou para eles: eu estou rejeitando esses povos. São povos que adoram outros deuses e não a mim, o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. Então Deus tinha colocado o povo para expulsar. E o que esse povo faz? Se junta, faz aquilo que não agradava. Deixaram a sujidade, as sujeiras passarem direto, sem filtro na vida deles. E aquilo foi uma destruição. Mas mesmo assim Deus teve misericórdia. Quando o povo começou a sofrer, começou a chorar e começou a, Senhor, tem misericórdia, começou a chorar, começou a implorar. Deus ouviu o clamor e levantou juízes. Esses juízes, eles julgavam o povo. Eles iam diante de Deus. Eles começaram a ser esse filtro que levava o clamor do povo e falava, olha Senhor, e o Senhor falava com eles e eles julgavam, iam direcionando, façam assim, façam assado, Deus está mandando dessa forma. Então ele levantou juízes que julgavam o povo e que eram líderes. E esses juízes começaram a libertar o seu povo, o povo de Deus, desses povos que faziam coisas ruins, que Deus não queria ali. Agora vamos lá. Vamos para Mateus, lá no Novo Testamento, Mateus 6, Mateus, capítulo 6, nos versículos 22 a 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? A candeia do corpo são os olhos. Os nossos olhos devem ter filtros. Se nós deixarmos as programações da TV, dos celulares, dos tablets, dos computadores, dos shows, se nós deixarmos que os nossos olhos vejam coisas ruins que nos levem a pecar, o que acontecerá dentro de nós? Se nós expusermos a nossa visão a coisas que não são boas e não colocarmos a luz
de Deus como um filtro, que é a palavra de Deus na nossa vida, a gente absorvendo ela, ela iluminando o nosso entendimento, e não colocarmos um filtro em tudo que a gente vê, nós teremos trevas dentro de nós. E quão grandes serão essas trevas? Então, nós estamos vendo nos dias de hoje que tudo que a gente se expõe, aquilo entra em nós. Não pense você que ficar exposto à pornografia o dia inteiro, você vai ser santo, vai ser limpo. Não, aquilo vai entrar em você. E daquilo, para você começar a olhar as mulheres de outra forma, começar aquilo, a sementinha, a crescer, e daquele pensamento virar uma ação, é questão de tempo. A mulher que começa a ver novelas, filmes, onde a traição é comum, onde a mulher vê um homem mais bonito que o seu marido fisicamente e começa a ter pensamentos, não pense você, mulher, que aquilo em pouco tempo não pode virar uma ação. Vocês vejam que a criança, principalmente nos dias de hoje, as programações já desde a tenridade, 3 aninhos, 4 aninhos, as ideologias já estão atacando as nossas crianças. Então, o filtro deve ser feito pelos pais. Os pais precisam filtrar o que as crianças veem, o que as crianças têm acesso. Então, esse filtro tem que ser feito pelos pais. Elas não têm entendimento. Elas não foram expostas à palavra de Deus para ter esse filtro. E a mente delas está em formação. Você, adulto, avô, avó, tio, tia, professor, que tem o filtro de Deus na sua vida, que foi exposto à palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela tem ação na sua vida e ela clareia os seus pensamentos. Você tem que ser este filtro para que as nossas crianças não sejam atacadas. Por que atacar as crianças? Se você ataca uma criança em formação, o diabo sabe muito bem disso. Aquela criança crescendo deformada, ela é muito mais fácil de ser dominada. Uma criança com problemas de formação, ela é muito fácil de ser cooptada, de ser atraída, de ser chamada para prostituição, para desvirtuar a sua formação. Ela é uma menina, vai pensar que é um menino. É um menino, vai pensar que é uma menina. Fica muito mais fácil quando você trabalha isso na mais tenra idade. Então isso tem sido um ataque constante. E para isso precisamos de filtros e de pessoas que sejam filtros. Vamos lá também em Mateus 13, versículos 5 e 6. Mateus 13, versículos 5 e 6. Está falando da parábola do semeador.
teve uma sementinha, uma parte das sementes, aliás, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Jesus está contando essa parábola. O semeador foi jogando as sementes. Só que uma parte caiu nos pedregais. Pedregal, lugar que é difícil crescer alguma coisa. Embaixo dessas pedras tem um pouquinho de areia. A poeira que vai chegando, vai se depositando ali em meio às pedras e forma uma camadinha fina. A semente pode até cair ali, vai ter a terra, vai ter a chuva, ela vai brotar. Mas quando as raízes vão buscar mais terra funda, não encontra. E não encontrando mais terra ali, quando as raízes começam a crescer, ela não tem onde se nutrir, nem onde se agarrar. Ela fica ali naquela camadinha muito fina que não é o suficiente para ela crescer. E ela vai ficar sem nutrientes. O sol vem sobre a planta e ela seca e ela morre. As pedras, essas dificuldades que chegam, essas pessoas que até ouvem o evangelho, elas sabem o que é bom, porque elas ouviram. Elas entendem que aquilo é bom. Mas se ela não se alimenta, se ela não busca uma terra profunda, se ela não busca um local propício para ela crescer, que é uma terra com nutriente, onde ela possa aprofundar suas raízes, buscar se nutrir para poder crescer. As raízes vão se aprofundando, ela cresce para cima e cresce para baixo. Ela cresce no contato com Deus e ela vai crescendo também no contato, ela vai sendo uma pessoa que vai tendo raiz forte, que os ventos de doutrina, as heresias, não vão abalar essa pessoa, porque ela está enraizada na palavra de Deus. Ela está se nutrindo com o povo de Deus. Ela vai se nutrir com pessoas que tenham coisas boas para dar. Ela cresce no contato para cima com Deus, mas ela também vai distribuindo as suas raízes, se fortalecendo embaixo também, na sua vida, aqui na terra. Então, você precisa ajudar as pessoas que estão nesses pedregais a crescerem em terra fértil. Essas pessoas fracas, elas precisam, em você, na sua vida, em contato com você, serem nutridas. Então não vamos deixar as pessoas em pedregais para que o sol queime e elas morram. Vamos ser influência, vamos ser um filtro que ajude essas pessoas a saírem dessa situação. Então, vamos ver lá em Romanos 1, do versículo 18 ao 25. É um texto um pouco longo, né? Vamos lá. Porque do céu se manifesta a ira de Deus
sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aqui Deus está falando que tudo que ele criou, o céu, a terra, o homem, a mulher, todas essas coisas mostram o poder, mostram quanto a divindade de Deus. E essas coisas são claras. As coisas que ele criou são claras. E as pessoas são inexcusáveis, são indesculpáveis. Porque Deus se revela nas coisas que ele cria. E lá em Gênesis fala que Deus, tudo que Deus fez era bom. Da forma como Deus criou, é bom. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Então, aqui, o homem não tem glorificado a Deus. O homem não tem visto o que Deus fez. Ele está tentando reverter, converter, subverter as coisas que Deus criou. E aí eles se dizem sábios, mostram um monte de teorias, só que, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. As coisas mais óbvias estão sendo colocadas em xeque. Não, não é isso que você está vendo, não. Não, você não é o que você é. Dizendo-se sábio, as pessoas estão se tornando loucas, insensatas, sem sensatez. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Vocês vejam até que as pessoas estão se deformando. As pessoas estão alterando o seu físico, colocando piercings, colocando bolinhas por dentro da pele, deformando, cortando o seu lábio, se transformando em figuras de cobra, em figuras de animais, de gatos, de leões, de onças, e até seres diabólicos. Então as pessoas estão trocando fisicamente. Hoje em dia essa palavra, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de animais. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Tudo isso vocês têm visto nos dias de hoje. Estão mudando as verdades de Deus. O que é verdade, eles dizem que não é. Então transformam a verdade de Deus em mentira. E vamos lá no versículo 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Eles deixaram de ter o filtro da verdade revelada na palavra de Deus e começaram a fazer coisas absurdas. Nos dias de hoje, o que estamos vendo
É exatamente isso. Eles estão transformando a verdade de Deus em mentira. Tudo que você sempre cresceu sabendo que era verdade, com coisas muito bem definidas, hoje em dia tudo é cinza, tudo é relativo, é mais ou menos, não é bem assim. Estão tentando tirar a verdade e fazer você acreditar em mentiras. Fazer você ficar com a sua mente embotada, confusa. O diabo tem atacado as mentes. As pessoas não acreditam mais no que vem. Aquilo que era real, agora não é mais. Na verdade, não é mais na mente deturpada. Mas a verdade de Deus é imutável. Deus criou a sua natureza. Deus se revela através da natureza. E os homens têm tentado fazer você acreditar que é outra coisa. Mas aqui, ouvindo as verdades bíblicas, essa carta que Deus deixou ao homem, estude. Passe a sua vida por este filtro. E este filtro vai tirar toda a sujeira. Vai segurar essa sujeira. E dentro de você vai fluir, como Jesus falou para a mulher, de dentro dela, se você conhecesse aquele que vos fala, dentro de você fluiria água viva. Você não vai ter mais sede. Quando você passa por esse filtro, o Espírito Santo de Deus dentro de você, ele vai fazer água viva e pura fluir de dentro de você. O Espírito Santo vai ser esse filtro que vai impedir que essa sujeira entre e você vai ser uma fonte que jorre. Você vai ser uma bênção para as pessoas que estão com a sua mente embotada, que estão com a sua visão turva. Seja esse filtro, esse óculos de sol de Deus, onde as pessoas vão poderem abrir a sua íris, abrir a sua visão espiritual e poder enxergar com clareza as coisas. E aí, vamos lá em Romanos, capítulo 13, versículo 10. O amor de Deus é um filtro. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E no versículo 14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O filtro do amor vai fazer com que você se alimente de Deus, se alimente das palavras que Jesus tem falado, das palavras que Deus tem revelado aqui nessa Bíblia, que Deus deixou nessa carta. E aí, você vai ser esse filtro, você vai ter amor pelas pessoas que estão perdidas em seus pensamentos errados, em suas vidas erradas. E esse amor vai estar dentro de você, fazendo com que você tenha uma vida pura para ser Deus na terra. Deus vai se revelar através da sua vida aqui na terra, mostrando que há
há solução para o pecado. Você tem que ser essa revelação de Deus na terra, para que as pessoas que estão perdidas vejam em você o amor de Deus, a revelação do amor de Deus. Para isso você tem que filtrar o que entra em você, para você se manifestar, ser o que Deus, o que o mundo vai ver que Deus fez em você. Vamos lá para 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 12 e 13. Aqui. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O que Paulo está falando aqui? Nós não recebemos esse espírito do mundo. Esse espírito que tenta toda hora, através de mídia, através das pessoas, através de shows, através de músicas, através de conversinhas na roda dos escarnecedores. Tempo todo, nós não recebemos esse espírito do mundo. Quando você aceita Jesus como seu suficiente Salvador, você recebe a salvação. Ele te salvou de um mundo pecaminoso, do pecado, e te traz salvação. E aí você não tem mais esse espírito do mundo. Você recebe o Espírito Santo de Deus. Recebendo o Espírito Santo de Deus, você vai conseguir discernir as coisas. Você vai conseguir discernir as coisas espirituais. E você discernindo, você vai conseguir ajudar outras pessoas. Porque já não é mais aquele espírito do mundo que habita em você. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito que te ajuda nas suas limitações. Você continua sendo limitado, mas a cada dia você vai impedindo que esse espírito te contamine, esse espírito do mundo te contamine, porque você tem o filtro da palavra e você vai ficando com o Espírito Santo te ajudando a discernir as mensagens que você recebe. Opa, aquilo, muito comum nas heresias, parecer bom. O maior inimigo do perfeito é o quase perfeito. Aquilo que parece muito bom, mas ali naquela água que parece limpa, tem uma gotinha de veneno. Não é mais pura. A água parece limpa, mas aquela gotinha de veneno vai contaminando o teu corpo. O teu corpo físico, o teu corpo espiritual. Então você veja que você precisa de um filtro até para as coisas que parecem boas. Você precisa discernir os espíritos. Você precisa ter o Espírito Santo de Deus te mostrando as sutilezas que o diabo prepara para nós tropeçarmos. Até mesmo naquilo que parece bom. Às vezes você está indo por um caminho, você vai até para alguns locais que falar de Deus não é o suficiente. O diabo conhece a Deus.
O diabo conhece a palavra de Deus, mas ele não adora a Deus. Ele é adversário de Deus. Portanto, você precisa ter o Espírito Santo dentro de você para você discernir aquilo que é quase perfeito, mas não é perfeito. Então, muito cuidado. Existem sutilezas, coisas muito fininhas que você precisa ter esse filtro muito bom em Deus, ter esse filtro do Espírito Santo, que ele vai te ajudando. Aí vamos lá em Atos, vamos voltar lá para Atos 17. Atos capítulo 17, nos versículos 10 e 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Paulo e Silas tinham estado em Tessalônica, lá na Grécia. E lá em Tessalônica, eles pregando, tinham alguns judeus que ficaram com inveja deles, ficaram com raiva e começaram a falar mal deles. Eles foram praticamente expulsos. Aí eles foram para Bereia. Lá em Bereia, eles foram para a sinagoga e começaram a pregar, fazer o mesmo que tinham feito lá em Tessalônica. Só que lá em Bereia, os bereanos, eles ouviram Paulo e Silas, só que eles pegavam as escrituras da época, né, o Velho Testamento, e começaram a ouvir o que eles falavam e iam buscar. Será que é o que está escrito aqui? Aqui fala que eles foram mais nobres. Eles não ouviram apenas, eles ouviram, pesquisaram. Eles fizeram um filtro. Não é tudo que você ouve que fala de Deus que você vai aceitar. Faça como os bereanos. Coloque pelo filtro da palavra. Se você está ouvindo Deus, anjos, santidade, santos, veja se as pessoas que estão falando isso adoram a Deus, engrandecem o Deus verdadeiro, falam que Jesus é o Filho do Deus vivo, que morreu e ressuscitou, que veio em carne. Ele se tornou homem, viveu como homem, sofreu como homem, passou por todas as tentações que um homem pode passar. E, como homem, ele venceu. Então, você precisa ter esse filtro de ouvir as coisas, mesmo que falem que é de Deus, e saber se está aqui de acordo. Se Jesus é a resposta, se Jesus é o que toda a Bíblia aponta para Jesus. Tudo que a Bíblia fala aponta para Jesus. Jesus foi o Cordeiro de Deus que veio ao mundo e tirou o pecado. Quem aceitar esse sacrifício deste 100% homem e 100% Deus, que é Jesus, quem aceitar esse sacrifício que foi feito a Deus, terá salvação. Então, o que eu tenho para falar para vocês, façam esse filtro. Tenham esse filtro. Estamos falando aqui também da educação domiciliar, o homeschooling. Também é outro filtro.
A nossa educação tem sido utilizada para implantar ideologias. Mulheres como Susana Wesley, elas criaram seus filhos, elas educaram. A Susana Wesley educou 19 filhos em casa. Ela educou em casa e evangelizou. Ela educou e evangelizou. E ela foi mãe de um dos maiores pregadores, John Wesley. Então, se você achar por bem, ponha também esse filtro. Se você tem condição de educar seu filho em casa, eduque. Porque está no CCJ, foi no dia 10/6, o projeto de lei foi aprovado na Comissão de Justiça. Então, você também tem esse filtro que pode ser feito. Se apropriar, saber o que pode ser feito na sua casa. Trazer uma educação, ser orientado através das regras que eles vão estabelecer, a dar uma educação pura, uma educação sem essas contaminações que estão querendo atacar nossos filhos. Num outro momento eu vou falar um pouco mais sobre isso e a gente pode abordar com uma maior profundidade. Mas o que eu quero dizer para vocês nesta manhã, usem o filtro da palavra. Que Deus ajude-nos a estar sempre filtrando aquilo que entra nas nossas vidas e que possamos ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Nós somos a igreja. E enquanto nós estivermos aqui, Deus está contando com o nosso posicionamento. Precisamos também filtrar a nossa sociedade. Que a nossa sociedade possa se espelhar nos servos fiéis do Senhor, presentes na terra até que Jesus volte e nos leve para morar com Ele nos céus. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus ponha filtros nos seus olhos, ouvidos, na sua mente, no seu coração. Graças a Deus que nos deu a sua santa palavra para nos ajudar. E o Espírito Santo que nos auxilia todo o tempo. Um bom dia a todos, que Deus abençoe. Amém.